Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre variáveis. É o primeiro vídeo de 2025, então faz um tempinho que eu não estava gravando. Então vamos pegar sobre esse assunto que vai render na verdade 3 vídeos. Esse primeiro é um conceito de variáveis, os tipos de variáveis que tem. No próximo a gente vai falar sobre os arrays, que é um tipo especial, né, de variável. E no outro vídeo a gente vai falar sobre a questão da visibilidade das variáveis que a gente faz a partir da declaração delas. Então, mas afinal, o que são as variáveis? Quando a gente executa um programa, quer ele seja um sistema, um aplicativo ou qualquer outra coisa assim que o, a ser executada ou no computador, no celular, no tablet, não importa, em qualquer coisa dessas, esses programas eles necessitam guardar as informações em algum lugar durante o processamento. As variáveis, as informações que são utilizadas, números, textos, essas coisas todas precisam ser guardadas. E isso ocorre mesmo que essa necessidade de guardar informação seja temporária, por mais breve que seja esse tempo. E onde esses programas guardam essas informações? Eles guardam justamente na memória, em posições da memória. Elas são guardadas todas, essa memória, que é a memória RAM, né, memória volátil do computador, essas informações são guardadas nessa memória. E essas informações podem ser alteradas constantemente. Portanto, é uma informação variável. Daí vem esse nome, variável de memória. E como o programa localiza essa informação? Ele faz isso através de um nome ou apelido que se dá para aquele endereço de memória. Então, ele vai saber que através daquele nome ele vai estar referenciando a uma determinada posição. É como se a gente utiliza os endereços das casas nas ruas. Então, você utiliza dessa mesma forma. Você sabe que uma determinada casa está em um lugar por causa do nome da rua e do número daquela casa. A memória é mais ou menos a mesma coisa, só que você tem cada pedaço dela recebe um apelido, que é o nome dessa variável de memória. Dessa forma, ele consegue guardar a informação naquela posição, que é acessada por esse apelido, e recuperar a informação dessa mesma posição. Em resumo, uma variável, então você tem aqui, nesse quadro vocês veem a memória e as várias posições, cada uma com um apelido que se tem, para poder explicar como ele está armazenando. Claro que não é fisicamente desse jeito, mas é uma ilustração de como se dá isso. Então, em resumo, uma variável de memória é uma região da memória que recebe um apelido, tornando possível armazenar e recuperar informações dessa região. É isso que é a variável de memória. Agora que a gente já sabe do que a gente está tratando, a variável de memória ou simplesmente de memória, o próximo passo é identificar os tipos de informação que a gente pode guardar nessas variáveis, nessas posições, nessas caixinhas, como eu tinha colocado no outro desenho. Dependendo da linguagem de programação, os tipos e formatos de informação podem variar bastante. Um exemplo é o tipo numérico, que em algumas linguagens tem diferenciação entre inteiros, reais, fracionários, etc. No caso do Clipper, e por consequência do Harbor e do HMG, que tiveram origem no Clipper, e também daquela outra linguagem que vocês já devem ter ouvido falar, que já teve até um membro do canal que comentou qual era a empresa que detém a, os direitos sobre o nome dessa linguagem, mas é tudo baseado em Clipper. Eu só não posso falar, como eu falei no outro vídeo, quando eu comentei sobre isso, porque senão ele dá problema de direitos autorais, então eu não posso nem comentar o nome, porque eles vão atrás mesmo de quem comenta, de quem ensina sobre essa linguagem, tá? Sem autorização prévia deles. Então,
Então, por isso a gente fala, o Clipper, Harbor e HMG, e essa linguagem são todos originários da mesma coisa, todos originários do Clipper, que veio do DBase, né? Então, o Clipper e o Harbor e o HMG, ele utiliza basicamente 4 tipos de variáveis, né? Eles são, eu coloquei aqui, vocês estão vendo 6, mas porque eu já vou chegar por quê desses 6. Os 4 tipos principais são a numérica, que compreendem números inteiros ou não, com até 19 dígitos. Então já daí você vê uma diferença entre as outras linguagens. O Clipper, quanto à especificação de memória, de variável de memória, ele não, para ele tanto faz, se é um número inteiro ou não. Ele vai guardar do mesmo jeito, tá? E só que só variáveis com até 19 dígitos. Ele não faz com mais do que isso, tá? Você também tem a alfanumérica, que corresponde compreende caracteres diversos, letras, números e caracteres especiais. Então é uma string, uma concatenação de diversos caracteres que formam uma variável alfanumérica. A lógica, que pode ser somente verdadeiro ou falso, e data, que é, como o próprio nome diz, data. Data no nosso calendário. Além disso, também existe uma variável do tipo array, que é array pode-se dizer que é um grupo de variáveis, contendo o mesmo tipo ou não. Mas a gente vai falar mais sobre array no próximo vídeo. Tá? Que aí vai ter exemplos, inclusive citando alguns exemplos que o pessoal andou comentando nos vídeos e pedindo para falar como poderia ser tratado. Então a gente vai falar sobre isso num vídeo específico sobre array, que deve ser mais completo. E além desses 4 tipos e mais o array, as linguagens mais modernas, assim como o Harbor, o HMG e as últimas versões do Clipper, eles também têm uma certa orientação ao objeto, podemos dizer assim, né? Então, como você tem a orientação ao objeto, você tem que guardar esses objetos e os componentes, que também são objetos, em alguma variável, para que o programa possa acessar esses objetos, as informações, as características desses objetos. Também são variáveis de um tipo especial, porque os objetos e os componentes, para quem já conhece um pouco de linguagem orientada a objeto, eles têm métodos, eles têm características, eles têm várias coisas que você tem propriedades. Então, tudo isso são coisas que você que você precisa armazenar. Então, pode dizer que é um tipo de array também, tá? Porque é um objeto, é uma variável que guarda várias outras variáveis dentro dele com características diferentes. Mas na programação a gente considera isso como um objeto, então dá um nome um pouco diferente, por isso não fala dele como um array, fala como um componente, um objeto. Tá? E em várias linguagens é obrigatório a gente declarar as variáveis no início e os tipos dessas variáveis também no início do programa ou no início do fonte no qual ela é utilizada. Tá? Tem algumas linguagens que se você não declarar, o programa simplesmente não vai executar, ele dá erro já na compilação e você não consegue nem usar. Tá? Então, mas no Clipper e no HMG e no Harbor não funciona bem assim. Tá? Aqui, na nossa linguagem aqui, você tem que essa declaração ela não precisa ser feita no início do programa. Você pode simplesmente fazer a atribuição durante a execução. E como é que é essa atribuição? Você coloca esse dois pontos igual. Então, na variável sem endereço, dois pontos igual a texto Avenida Paulista 1000. Isso é uma string, ou uma variável alfanumérica. E então você está falando que essa string, Avenida Paulista 1000, é atribuída à variável chamada sem endereço. E, portanto, essa informação vai ser guardada numa caixinha na memória que vai ser acessada pelo programa toda vez que ele precisar da informação sem endereço.
ou precisar fazer uma alteração nessa informação. Tá? Então é assim que você faz a declaração da variável. Mas, como eu estava falando, você no Clipper e no Harbor e no HMG, você não precisa fazer isso e nem dizer qual é o tipo. Vocês podem ver que tanto no alfanumérico quanto no numérico, no lógico, data e array, em todos eles não existe algo diferente na maneira da declaração e não tem ponto nenhum falando aquele sem endereço é uma string, a não ser pelo conteúdo que você está colocando nele. Então você não precisa fazer essa declaração do tipo do que está sendo colocado na variável e também não precisa ser feito isso logo no início do programa. Você pode fazer isso durante a execução do programa. Tá? Isso significa que é uma variável sem endereço, que aqui está com endereço, você pode muito bem chegar lá no meio do programa e colocar como sem endereço sendo um número, 20. Você pode fazer isso. Você vai eliminar a informação Avenida Paulista 1000 e vai colocar nela, naquela mesma caixinha, na mesma posição de memória, o número 20. Para o programa, para o nosso sistema em Clipper, não há problema nenhum em se fazer isso. Tá? Em outras linguagens, quando você fala que aquela variável sem endereço é uma string, o programa, sempre que ele for procurar naquela caixinha, ele vai procurar uma string. Se ele não achar uma string, ele vai dar um erro. No Clipper isso não acontece. Tá? É uma vantagem? Às vezes é. Essa flexibilidade que existe, como eu falei, por que eu falei às vezes? Porque ela pode gerar confusão no sistema. Porque você pode usar o mesmo nome de variável em várias posições do programa, colocando informações diferentes, e aí nisso, é, por, por um esquecimento ou alguma coisa assim, você pode simplesmente matar a informação que você tem lá e que você precisaria depois. Então, essa flexibilidade pode gerar confusão. Portanto, é mais recomendável, apesar de não ser obrigatório, manter uma padronização e rigidez, a mesma que as outras linguagens têm, ou seja, declarar as variáveis no início do programa e manter o tipo de informação na variável durante todo o tempo de vida dela. Esse é o mais recomendado, é o que eu costumo praticar, tá? Para poder evitar problemas no futuro, quando você está fazendo uma manutenção do sistema. Então isso serve, inclusive, como forma de documentação, porque no início do programa você já tem todas as variáveis, então você já sabe o que vai precisar usar, o que vai ter de variável lá dentro. Então você tem essa documentação já feita no próprio fonte do programa. Tá? E como eu falei, a gente declara pelo dois pontos igual. E para facilitar a identificação do tipo do conteúdo, eu pessoalmente utilizo, já vi gente que detesta esse tipo de notação, tá? Mas eu pessoalmente acredito que isso ajuda bastante. Eu coloco a primeira letra do nome da variável indicando o tipo dela. Então, se é um C, é um alfanumérico. Se é um N, é um tipo numérico. Se é um L, é lógico. Se é um D, é uma variável com uma data. Se é um A, é um array. Quanto aos objetos, eu também faço só que não é uma letra, geralmente é mais do que uma, duas, são duas ou três letras, dependendo do componente, para indicar o tipo do componente. Então, uma combo box eu coloco CB, né? Uma list box eu coloco LB. Né? Então, eu sei que aquele componente é uma list box. Aquela variável se refere a uma list box que está sendo usada no programa. Tá? Para vocês que já são assíduos no canal, já estão acostumados a me ver fazer isso nas linguagens, nas programações todas, então já sabem disso daí. Inclusive, a gente tem um vídeo que eu falei sobre padronização lá para trás, quando eu fiz, né, quando definia a padronização para o desenvolvimento. Além disso daqui, a gente tem no Clipper uma característica que é diferente do que acontece no Harbor e no HMG. No Clipper, você tinha uma limitação do nome da variável tendo no máximo 10 caracteres.
ignorando qualquer letra posterior à 10ª letra do nome. Então, a partir da 11ª letra, era desconsiderado quando se fazia a verificação da variável. Dessa forma, se você tivesse uma variável chamada e-endereço residencial, as 10 primeiras letras são e-endereco-r. Aí você criasse uma outra variável chamada c-endereço recuperação, a diferença entre as duas, entre o nome das duas variáveis, estaria na palavra residencial ou com relação à palavra recuperação. Ambas estão a partir da 10ª letra do nome da variável. Portanto, um programa em Clipper consideraria as duas coisas iguais. Tá? E, além disso, não tem no nome distinção entre maiúsculas e minúsculas e não se pode usar caracteres especiais ou acentuados. Então, se você colocar c-endereco com a primeira letra, com o primeiro E maiúsculo, e c-endereco, tudo em minúsculo, para o Clipper é a mesma variável, não tem diferença. Já no Harbor e no HMG, ainda você tem essa distinção entre maiúscula e minúscula, tá? Ainda não existe, né, essa distinção. Então, c-endereco com o E maiúsculo ou com o E minúsculo é a mesma variável, então não tem essa distinção. E também não se pode usar caracteres especiais ou acentuados, então você não pode usar um C cedilha no nome de variável. A maior parte das linguagens, na verdade, você não pode usar caracteres especiais. Tá? Entretanto, não existe mais aquela limitação na quantidade de caracteres. Portanto, enquanto no Clipper c-endereco residencial é o mesmo que c-endereco-r e c-endereco-r com tudo minúsculo, ou c-endereco recuperação, no HMG e no Harbor existe diferenciação. Vamos ver aqui eu fiz um teste, óbvio, no HMG. E então vamos colocar aqui para vocês verem esse teste. Então aqui esse aqui eu botei com relação ao botão ação, tá? Então você tem aqui um c-endereco residencial com o E maiúsculo e o R maiúsculo, o c-endereco residencial com tudo minúsculo e o c-endereco recuperação, tá? Com E maiúsculo e R maiúsculo. Sendo que eu coloquei no c-endereco residencial com o E maiúsculo e R maiúsculo, eu botei rua A. No c-endereco recuperação, eu botei rua C. E no meio do programa, eu coloquei a variável com tudo minúsculo, c-endereco residencial com tudo minúsculo. E coloquei o conteúdo dele como em rua B. Tá? E aqui, a gente vai ver, eu vou executar e vocês vão ver. Vocês podem ver que aqui ele vai dar uma message box com o que tem no c-endereco residencial com E e o R maiúsculo, o que está com o tudo minúsculo e o que está com o endereço recuperação com E maiúsculo e R maiúsculo. Aqui você tem então no sistema, a gente botou aqui no botão. Na hora que você clica no botão, vocês podem ver, ó, o sem endereço residencial com o E maiúsculo e o R maiúsculo, vocês veem que mudou para a rua B. Porque a gente viu no nosso fonte que eu tinha colocado rua A aqui atrás, mas depois aqui embaixo eu troquei para rua B. Por isso ele está como rua B. Ou seja, ele, quando eu coloquei, atribuir ao sem endereço residencial com tudo minúsculo a rua B, ele substituiu o do outro, porque para ele o E maiúsculo ou E minúsculo, nesse caso, tanto faz, é a mesma coisa, é o mesmo endereço, é o mesmo nome de variável. Então ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. Se você colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo ou alterando,
Para o sistema, tanto faz. Desenvolvido em Clipper, Harbor e HMG, certo? Já o Endereco Recuperação, que vocês sabem que é aqui, ó, até aqui o R dá 10 caracteres, vocês veem que aqui é rua C, que foi o valor original. Então vocês veem que essa parte, a partir da 11ª letra do nome, que é o recuperação, ele, por ser diferente do CNDRECO residencial, ele alterou, ele manteve o que a gente tinha feito, ele considerou uma outra variável. Então é aquilo que eu falei. Ele não tem mais aquela limitação de 10 caracteres para o nome da variável, o que já é um grande avanço. Porém, ele continua fazendo diferenciação continua não fazendo diferenciação entre maiúsculas e minúsculas no nome da variável. Existem linguagens que fazem. Clipper, HMG e Rabo não fazem. Ou se vocês forem fazer, por exemplo, em Python, Python faz. É uma linguagem que faz essa diferenciação. Certo? Então, é assim, para diferenciação para os nomes de variáveis, é assim que a gente tem que. Esses são os pontos que a gente tem que lembrar. Tá? E a título de curiosidade, esse tipo de nomenclatura aqui, que você coloca numa palavra com várias palavras, composta por várias palavras, né? No caso do endereço residencial, que você pega a primeira letra como maiúscula e o resto como minúscula para cada uma das palavras, que para a gente fica mais fácil de distinguir na linguagem, fica muito mais fácil com esses maiúsculas e minúsculas no meio do que com tudo minúsculo. O nome desse tipo de notação é camel case. Tá? Então é só para vocês colocar aqui, só para vocês verem, saberem. É assim, camel case. Esse é o nome desse tipo de notação. Só título de curiosidade mesmo, porque para o programa em si não faz diferença nenhuma. Então, o que eu queria mostrar sobre variáveis é isso. Eu acho que eu cobri todas as informações sobre os tipos de variáveis que a gente pode utilizar na linguagem e esses detalhes que a gente pode ter com relação à nomenclatura e atribuição. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou responder. E além disso, a gente vai falar num outro vídeo sobre a abrangência e visibilidade e sobre os arrays. Então, o próximo vídeo é de arrays e o terceiro vídeo desse conjunto sobre variáveis é de abrangência, visibilidade ou contexto, como vocês queiram chamar. Eu já vi gente chamando dessas três formas, que é como uma variável é enxergada dentro do programa, onde ela é enxergada. Isso daqui é uma coisa muito importante também que a gente precisa para saber quando a gente está desenvolvendo em Clipper. E isso daqui, na verdade, é utilizado em várias linguagens, tá? Não só em Clipper. Essa questão de abrangência, visibilidade e contexto. Tá? Então, eu creio que com isso cobrimos tudo para esse vídeo e no próximo voltamos a falar sobre variáveis, certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.